Eu vou começar então falando sobre o tema do Olavo de Carvalho, né? Política afetiva e imagem do Olavo de Carvalho. Mas antes disso, eu acho importante fazer uma introdução, uma advertência. Você já deve ter visto esse selo circulando aí pela internet. As pessoas me perguntavam como eu tinha coragem de ler a obra do Olavo de Carvalho. E de fato, eu li praticamente tudo que o Olavo de Carvalho escreveu. Ainda não dá para avaliar os efeitos que isso causou, mas eu estou processando. A bem da verdade, eu queria começar lendo algumas frases para vocês. Lula é um homem decente e, como disse Francisco Verfort, é alguém maior do que seu partido. Se há algo que a história das democracias nos ensina, é isso. É bom que haja uma esquerda, é bom que haja uma direita, e não é bom que uma das duas afaste a outra do poder definitivamente. Tudo isso é simples, prático e veraz. Quer dizer, no Brasil não funciona. Quem falou essa frase? Olavo de Carvalho. O que tem de interessante no discurso do Olavo de Carvalho é como ele articula interesses, ideologias, estratégias, né, políticas a partir dos interesses particulares de determinados momentos históricos. Então é muito curioso quando a gente volta ao pensamento inicial do Olavo de Carvalho, que era supostamente um cara de esquerda, e vê as várias transições que a figura do Olavo de Carvalho, profundamente ligada ao pensamento dele, sofreu nesse período dos anos 80 para cá. Então isso na verdade vai ser um passeio para um mundo muito estranho, um mundo estranho que tem a ver com a constituição de um certo imaginário. E esse imaginário, né, que se manifesta em imagens concretas, mas também se manifesta em imagens simbólicas, ele constitui, segundo o que eu acredito, uma estrutura que forma a base ideológica do pensamento, se é que a gente pode chamar de pensamento, dessa nova direita, né, desse neoconservadorismo BR. Então, tem um segundo disclaimer aqui. Olavo de Carvalho, no Twitter, afirmando que a Universidade Brasileira gasta bilhões produzindo artigos científicos. Eu acho um pouco exagerado falar em bilhões, inclusive porque se a gente procurar na internet você não encontra tantos artigos assim sobre o Olavo de Carvalho, né? Mas eu tenho que advertir que tal é precisamente o caso desse trabalho. É claro que eu tenho que começar puxando a sardinha para o meu autor predileto atualmente, William Flusser, falando desse tópico, né, que tem a ver com o que ele considera como retorno do pensamento mágico na civilização das imagens técnicas. Segundo afirma Flusser, né, as imagens técnicas elas representam um retorno àquilo que ele chamava de um momento pré-histórico. O Flusser tem esse pensamento que às vezes é um pouco simplista demais, em que ele classifica três momentos temporais: momento pré-histórico, momento histórico, que é caracterizado pela cultura da escrita, pelo pensamento racional e linear, e esse que nós estamos vivendo agora, esse momento pós-histórico, que seria uma espécie de retorno retrabalhado, mas no qual, em vez do discurso linear e racional, que volta a predominar, é um certo pensamento mágico baseado em ideias como mito, imaginário, né? Ligado particularmente à cultura das imagens digitais. E é nesse sentido que ele acaba então afirmando que a história da política chegou ao fim. Ele é bem taxativo, isso está lá no livro que foi traduzido recentemente, o Humanicologia, né? Onde ele afirma que é impossível fazer política, segundo ele, num ambiente no qual esse pensamento linear e racional não é mais possível. Claro, a gente sabe que a política é a esfera típica da racionalidade moderna, e quando essa racionalidade ela entra em crise, em declínio, a gente ingressa num território em que a política começa a ser contaminada pela dimensão do imaginário e do mito. E nesse sentido é que eu mencionei o tema da virada afetiva, né? Vários estudos contemporâneos que dão conta do tema político mostram como, no passado, por exemplo, na Antiguidade, no Renascimento, o tema das emoções na política era um tema bastante comum, na retórica, na política, e durante vários anos esse tema desapareceu. Agora, recentemente, nas políticas começa a retornar, né, levando em consideração essa dimensão afetiva e emocional dos agentes políticos. Então, Hogan Thompson, por exemplo,
observam esse fato curioso, né? Como é que essa dimensão afetiva foi esquecida durante muitos anos no campo da política e se presumia que esses atores políticos eram guiados pelos interesses racionais e utilitários, né, que eles tinham na obtenção dos seus objetivos. Agora parece muito claro, eu acredito nisso, que o campo da política foi definitivamente invadido, né, por processos profundamente emocionais, afetivos e míticos. Nesse sentido aqui, faz sentido o que o Olavo de Carvalho está dizendo aqui. Os argumentos de Olavo de Carvalho são argumentos profundamente emocionais e afetivos. Um livro muito interessante, esse trabalho do Raul Girardet, Mitos e Mitologias Políticas, traz um contexto curioso para se pensar essa transformação contemporânea. Porque nesse livro o Raul Girardet fala em 4 mitos da política, do imaginário político, sendo que alguns desses mitos são muito próximos da nossa realidade brasileira. Ele fala no mito do complô, que é particularmente forte nas culturas anglo-saxãs. Ele fala do mito da Idade de Ouro, que é profundamente arraigado no imaginário brasileiro, todo esse desejo pelo retorno da época da ditadura, como se fosse uma época de ouro. Ele fala do mito da unidade nacional, né? E ele vai então analisando esse conjunto de mitos, afirmando que, como vários outros fenômenos do campo político hoje, essa ascensão do neoconservadorismo deve ser buscada em dimensões afetivas e emocionais mais do que racionais. Ou seja, é hora de levar a sério, coisa que a gente não fez até hoje, essa dimensão afetiva, imaginativa e mítica dos discursos políticos contemporâneos. E aí, entramos então nesse campo, nessa combinação estranha entre política e mito. Como fala o Raul Girardet lá no trabalho dele, tudo que escapa às formulações demonstrativas, tudo que brota das profundezas secretas das potências oníricas, permanece de fato relegado a uma zona de sombra, na qual bem raros são aqueles que ousam penetrar. E falando em zonas de sombras, é interessante a gente entender o fundo ideológico e místico do qual vai emergir essa figura Olavo de Carvalho. Como que pode um obscuro astrólogo dos anos 1980 se tornar o ideólogo da política neoconservadora do Brasil contemporâneo? E essa história ajuda a gente a entender, inclusive, por que ele se tornou o que é hoje, por incrível que pareça. E por que é tão forte essa presença do Olavo de Carvalho no imaginário contemporâneo. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma reportagem da revista Veja, de 1980, falando de Olavo de Carvalho como guru e astrólogo, né, da classe alta dos artistas. E o curioso é que nessa matéria, o repórter ele resolve fazer uma investigação comparando vários mapas astrais entre astrólogos conhecidos. E o Olavo de Carvalho pega o mapa de uma pessoa e faz uma descrição muito detalhada de como, por exemplo, essa pessoa era militante político, tinha questões de sexualidade, e ele ainda destaca em problemas, nessa linguagem, né, típica de hoje, problemas de homossexualidade. Quem era essa pessoa? Fernando Gabeira. Então o Olavo realmente era um bom astrólogo, porque ele inclusive fala do exílio político no mapa astral dele, sem saber quem era a pessoa. Bastante impressionante. Nesse sentido, ele construiu de fato uma personalidade, né, influente, magnética, que tem a ver com a relação que ele estabeleceu com esse território sombrio do ocultismo. Sim, Olavo de Carvalho, que hoje se apresenta como um católico tradicional, ele foi durante muitos anos um adepto das doutrinas esotéricas de figuras obscuras como René Guénon, Júlio Zévola e Fridtjof Schwung. O que? Não, Paulo Coelho acho que não. Porque aí você já está falando de uma zona de rebeldia que não tem nada a ver com esses movimentos tradicionalistas dos quais ele fez parte. Um trabalho muito interessante desse cara, que é um historiador das religiões, se chama Contra o Mundo Moderno. Ele vai exatamente falar na história desses movimentos tradicionalistas. René Guénon, Júlio Zévola, essas figuras, né, que representavam uma espécie de tentativa de retornar a uma visão de mundo marcada pelo mito e pela religião como princípios norteadores da vida humana. Ou seja, se insurgindo contra tudo aquilo que diz respeito à experiência moderna, inclusive, claro, no
no sentido em que a política é a esfera em qual se deu o processo de secularização que trouxe para nós aquilo que nós consideramos na experiência moderna. E esse cara, esse cientista social, no trabalho que ele faz, chega a afirmar, por exemplo, que nos anos 70, Jules Evola era uma leitura perigosíssima. Jules Evola escreveu para panfletos fascistas. Nos anos 70 era mais perigoso a polícia achar na sua casa um livro de Jules Evola do que explosivo plástico. E vários movimentos terroristas de direita, do fascismo, estão associados a essa figura estranha, Jules Evola, que escreveu livros como Metafísica do Sexo, como livros sobre Nietzsche. É estranhíssima essa combinação, mas de fato existe uma história secreta aí do Ocidente que mostra uma conexão muito curiosa entre movimentos esotéricos como esse e o fascismo. Ou seja, o que está acontecendo hoje, essa ascensão desses movimentos neoconservadores que estão sendo capitaneados pela religião, faz todo sentido quando a gente entende essa história secreta do Ocidente no início do século XX. E se a gente for pensar que isso é uma coisa antiga que acabou, de fato é um equívoco. A gente vê, por exemplo, esse trabalho interessantíssimo da Elizabeth Sanford, Your Reaction, a Brasilesca, onde ela vai descrever o cenário político, a ascensão da alt-right, no contexto anglo-saxão, e vai mostrar ali a mesma combinação desse mundo estranhíssimo, marcado por teorias místicas, teorias do complô, ideias religiosas mescladas com a tecnologia, com a obsessão por temas como a inteligência artificial. Então, esse mundo estranho é exatamente o mundo que compõe o imaginário do Olavo de Carvalho. Por que eu coloquei esse título, Terror da Penetração? Olha, a gente sabe que no imaginário neoconservador existe um verdadeiro pânico em relação à questão da sexualidade, principalmente das sexualidades desviantes. E é curioso como a Elizabeth Sanford, no livro, ela caracteriza isso como um terror patológico, um medo da penetração, no sentido em que tudo aquilo que é diferente e invade o território cercado e penetra o sistema cultural fechado, se revela então como ameaça. E é nesse sentido que ela fala nesse estranhíssimo termo, não sei se vocês conhecem a expressão Golding. O Golding é um sujeito que gosta, por exemplo, de fazer sexo com mulheres casadas. E aí se inventou a expressão conservative, para descrever políticos supostamente fracos, políticos conservadores, que falam bem, por exemplo, da imigração. Então esse pânico penetrativo que aparece no imaginário do Olavo de Carvalho, claramente, não é uma obsessão que ele tem com e pau e coisas do gênero, faz muito sentido quando se pensa que no movimento alt-right existe esse terror da penetração. E para vocês não dizerem que eu estou exagerando, isso aqui é uma amostra dos vídeos do YouTube, aleatória, do Olavo de Carvalho. Agora, um trabalho super interessante que saiu agora também recentemente, da Angela Nagel, Kill All Normies. Ele vai mostrar um fenômeno muito curioso da contemporaneidade que tem a ver com essa relação entre novas tecnologias digitais e a ascensão dos movimentos conservadores. Se no início da internet, no surgimento dos fóruns de discussão, nesse momento de um entusiasmo, até quase utópico, com as possibilidades democráticas das tecnologias digitais, a gente acreditava que elas iam trazer liberação, iam trazer movimentos democráticos, iam trazer a possibilidade de ativismos. O que acontece hoje, de maneira bastante nítida, em certos espaços da internet que se mostravam inicialmente como libertários, como é o caso, por exemplo, do 4chan. Esses espaços foram contaminados e foram tomados por conservadorismo, pela trollagem, por pessoas que defendem ideais altamente conservadores. Na verdade, a Angela Nagel tem uma tese bastante polêmica, que está aberta aí ao debate, mas segundo ela, uma parte da culpa pela ascensão desses movimentos conservadores na internet tem a ver com o ativismo identitário, a forma como o ativismo identitário tem sido feito na internet nos últimos anos. E eu pensei então que a gente podia falar um pouco rapidamente sobre as estratégias discursivas do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho escreveu o prefácio a essa edição do livro do Schopenhauer, um livro muito interessante, ensinando técnicas de retórica não para falar a verdade, mas sim para construir um discurso que seja convincente. E
nesse sentido, a gente pode encontrar, quando você lê os livros do Olavo de Carvalho, quando você analisa os vídeos dele, você pode encontrar ali claramente a influência, né, desses ensinamentos schopenhauerianos, como, por exemplo, o argumento ad hominem, né, ou seja, desviar o tema, a atenção da questão do argumento para a figura da pessoa que você quer atacar, a chamada mutatio controversia, ou seja, mudar o assunto chave de uma coisa para outra, de modo que você está sempre produzindo um desvio, né, na estratégia argumentativa, ou tratar os temas de maneira tão genérica que, na verdade, qualquer coisa você pode provar quando o assunto não tem nenhuma especificidade. Essas estratégias a gente encontra nitidamente nos vídeos do YouTube e nos textos da Olavo de Carvalho o tempo todo. E uma das coisas muito claras é como a gente percebe que ele fala as coisas mais absurdas, mas com uma convicção tão grande que é incrivelmente convincente quando você se deixa levar pelos argumentos dele, que são construídos, curiosamente, com essa mistura entre scholarship sério, porque existem referências no pensamento dele que vêm de uma literatura acadêmica, mas mesclados com referências completamente esdrúxulas e absurdas, como a gente vai ver aqui agora nesse exemplo. Você vê, se você pega toda essa música drogada que se espalhou pelo mundo desde a década de 60, tudo isso foi escola de Frankfurt. Woodstock foi escola de Frankfurt. LSD é escola de Frankfurt. Né? Rock pauleiro é escola de Frankfurt. Né? Tudo que veio na indústria da música de massas. Eles são a favor da indústria da música? Não, eles favorecem horrores e ao mesmo tempo trabalham. O que é isso aí? Dialética negativa. Nós sabemos que isso é erro e está subindo a gente mais. Tem um livro de um repórter holandês que ele dá uma informação que ainda vou verificar. Entre outras inúmeras informações, o cara chama-se Robin de Ruyter. Eu não sei ler holandês, eu só sei dele através de menções que foram feitas em outros livros. Entre outras informações que ele dá, ele dá uma que eu vou investigar, mas que me parece verdadeira pelo contexto. Ele diz assim: os Beatles eram semi-analfabetos em música, eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Mas é uma pena que o Olavo de Carvalho não sabe fazer pesquisa na internet, porque se ele fosse no Google, ele facilmente acharia a referência que ele cita, que não está em holandês, está traduzida para o inglês, que é esse livro, que pela capa vocês podem perceber o nível de trabalho acadêmico envolvido na pesquisa. Esse livro do jornalista que ele cita, chamado Paving the Road to Hell. Então, as 13 linhas sanguíneas satânicas, no qual esse sujeito vai falar absurdos do gênero de que Adorno não só escreveu as músicas dos Beatles, mas que ele também fazia parte de uma larga pesquisa, uma investigação de massa do Instituto Tavistock para tentar criar perfis de condicionamento ideológico através dos quais, pelo meio da música, usando aquele conceito muito singular, né, da dialética negativa da escola de Frankfurt que o Olavo de Carvalho menciona, de modo a destruir, é claro, a juventude com propósitos satânicos. É interessante ler o livro porque a gente percebe a que extremo, né, o pensamento pode chegar quando você entra no nível dos detalhes, em vez de você permanecer na generalidade. E os inimigos favoritos do Olavo de Carvalho: ciência, universidade, comunismo, gaysismo, nova ordem mundial, compõem um panorama que parece totalmente absurdo, mas ele faz sentido quando você começa a entender a estrutura que molda esse imaginário. Porque nessa estrutura a ideia central, que está por trás do Olavo de Carvalho, do Steve Bannon, desse imaginário conservador também nos Estados Unidos, é o mito do complô. Esse mito que é analisado pelo Raul Girardet, o trabalho dele, Mitos e Mitologias Políticas. Ou seja, existe um complô mundial do qual participam todas as instituições que estão envolvidas em uma guerra cultural. Essa guerra cultural, que é uma guerra do bem contra o mal, é uma guerra que é produzida pela ciência, pela universidade, que visam enganar, né, as pessoas de bem e produzir nelas um tipo de pensamento que para ele é um pensamento que tem a ver com a ideia do coletivo e não do individual. Sobre o pretexto da guerra cultural, ou seja, o Olavo de Carvalho transforma espantalhos importantes em temas
fundamentais. Mas o que realmente importa, é claro, é o impacto que essa espantalha tem. Quanto mais absurda a afirmação, mais impactante que ela seja, mais ela se torna crível, porque ela entra dentro da lógica do complô, ela entra dentro da lógica do absurdo. É a guarda da cultura moderna. É um esoterismo escondido que cria esta imagem da ciência objetiva cartesiana e vende para trouxa. E a massa compra a porra. E se orgulha muito disso e acredita mesmo. Então, para terminar, a gente poderia talvez trazer esse artigo, que um dos poucos que se encontra na internet sobre o Olavo de Carvalho, que é Trabalho de Ciências Políticas, onde o autor fala sobre a questão do viés da confirmação. Claro, todo esse discurso ele é construído de tal modo que as fontes citadas, as referências, elas sempre apelam para o viés da confirmação. São selecionadas de modo a suportar, a apoiar as teses colocadas por esse discurso de ordem imaginária. E nesse sentido, concluindo aqui, para falar um pouquinho rapidamente da questão imagética, não sei se vocês tiveram esse desprazer de assistir alguns vídeos do Olavo de Carvalho no YouTube, eles são bastante sem graça e repetitivos, porque basicamente eles se baseiam nessa ideia de uma posição central do Olavo de Carvalho, a figura ali atrás da Virgem Maria, para construir também essa ideia, essa ideologia de uma pessoa religiosa, de uma pessoa preocupada com a religião. E o Olavo de Carvalho procura então combinar gestualmente essa postura expansiva que ele tem com um discurso que ao mesmo tempo é alternado por momentos de aparente sensatez e de loucura total. E eu termino então com o Jardim das Aflições, o documentário que criou uma polêmica lá no Recife, e que o mais difícil de fato a maior aflição é a gente assistir o documentário. Termino com algumas observações sobre esse documentário, que é basicamente um filme preparado para criar uma imagem do Olavo de Carvalho, que é uma imagem que parece incrivelmente sensata. Quando você vê o filme, o Olavo aparece na sua face mais tranquila, mais calma, mais equilibrada, como se ele fosse de fato um pensador, trazendo questões importantes de ordem existencial e não política, existencial, porque assim, tem a ver com a ideia da transformação do humano. Eu termino com esse videozinho aqui eu não sei quem é esse cara, eu acho que ele faz parte de uma banda dessas coisas absurdas da contemporaneidade, uma banda de rock pesado, politicamente conservadora, e ele faz uma entrevista onde o que ele fala é, de fato, o tema central, a questão objetiva do Olavo de Carvalho. Nossa, as pessoas se perguntam sobre seus desejos e aspirações. Entre prestígio político, prestígio acadêmico, prestígio intelectual, qual é uma coisa na vida que o senhor mais desejaria? Eu já digo isso aqui, eu vim para poder com tudo. É só isso que eu quero. Quero fama, quero dinheiro, quero carta cultura. O que eu quero mesmo, né? Ora, porra. E é exatamente o que a Elizabeth Sanders fala no livro dela quando se refere à ascensão do conservadorismo dos Estados Unidos ao Trump, Let's assume that we are fucked. Obrigado.